no homeschooling tem isso de qual que é a idade que começa com a alfabetização? Então, a grande beleza do homeschooling, na verdade, é essa grande flexibilidade e a liberdade dos pais, né? De serem pais, de fato, né? De assumirem a responsabilidade pela formação dos filhos. Então, sei lá, você vê países, por exemplo, como a Finlândia, que lá as crianças começam a ser alfabetizadas aos 7 anos. E você vê os índices do PISA, que é um país de excelência, uma educação assim de ponta, e aqui no Brasil, um monte de analfabeto funcional, e agora, entende? Então, é, o governo, claro que ele precisa ser um suporte, precisa ajudar as pessoas, precisa, né? Existem crianças que se não vão à escola, elas não comem. Então, a pandemia foi um grande problema até nesse sentido, o fechamento das escolas, não só porque as crianças estavam sem estudar, mas teve muita criança que parou de ter acesso à alimentação, porque aquela comidinha ali da merenda era o que ela tinha, né? Então, existem essas famílias que precisam desse suporte, mas existem outras famílias que precisam ter uma liberdade de escolha, né? Então, se eu acredito pessoalmente num método de educação que defende uma alfabetização tardia, por exemplo, como esse da Finlândia, por que que o governo tem que levar os meus filhos e obrigá-los a aprender a ler com 5 anos, por exemplo, ou fazer uma pré-alfabetização com 4, que seja, né? Enfim, eu pessoalmente acredito que essa instrução formal, você fazer a criança sentar, agora é a hora disso, agora é a hora daquilo, com 4 anos, faz com que a criança vá perdendo o gosto pela coisa, né? Então ela vai associando a educação como algo chato, como uma coisa obrigatória, como algo que me impede de brincar, como algo que tira as coisas que eu gosto de perto de mim e me força a fazer alguma coisa. Então, é claro que o estudo, ele não é sempre flores, mil maravilhas, a gente tem que sair estudando, cantarolando. Não é bem assim que funciona. Mas a criança precisa ter uma maturidade para entender que agora é a hora da gente parar de brincar, é a hora da gente fazer uma outra coisa. E você antecipar isso para os 4 anos é absurdo, né? Você não pode obrigar uma. E o pior, né? Então, você tira essa autoridade dos pais também de decidirem aquilo que é o melhor para os seus filhos. Então, isso deixa as pessoas numa situação muito ruim, né? Exatamente. Você falou, você tocou num ponto assim muito importante, que é o que eu acredito e é o que eu agora minha filha vai para uma escola Waldorf, né? Uhum. Então é uma pedagogia Waldorf que aplica a alfabetização somente a partir dos 7 anos, é após o primeiro setênio. Então as crianças elas não são avaliadas por prova, elas não são avaliadas com com provas mesmo, né? De nota, enfim, de boletim, essas coisas. Não tem isso. Então, o que, que acontece? As crianças, elas são observadas. Então, é por observação, pelo desenho, é pelo tempo da criança de maturação, do movimento, do equilíbrio, das habilidades que ela adquiriu durante esse período dos 7 anos, que aí depois a professora vai dizer. Realmente ela está preparada para ir para o primeiro ano. Então, agora é a hora dela aprender a ler. Então, tem vários marcos na antroposofia, que é a ciência que cuida dessa pedagogia, que traz isso. Que, por exemplo, uma criança que ela não. Eu sempre falo isso, né? Que quando os membros da criança, eles precisam alongar. Antes que a criança aprenda o intelectual, ela precisa desenvolver o corpo físico dela. Então, a minha filha, por exemplo, se você fizer o teste da orelha que eu falo, pega na orelhinha, filha, com a mão assim, né? No caso, ela não consegue alcançar. Então, com a mão direita, pegar a orelha esquerda, ela não consegue. Por quê? Porque o bracinho dela ainda é curto, o bracinho dela não alongou. Então, se os membros não alongaram, se o corpo ainda não trocou os dentes, por exemplo, que é um grande marco na vida da criança, dessa força que o corpo precisa fazer, ela ainda não está preparada para receber o intelectual. Primeiro, ela tem que desenvolver o corpo físico, depois o corpo etéreo, né, dela, que ela precisa ter essas questões do brincar livre, da criatividade, imaginação, todas essas questões, e depois ela vai desenvolver o intelectual. Então, tem muitas coisas, muitos fatores que a gente precisa prestar atenção nas crianças, que não é simplesmente você fazer uma criança decorar, que é aquilo que você falou. A gente precisa ter esse olhar. Eu não vou despertar o interesse na criança. Eu vou fazer como uma coisa obrigatória. Ela não vai ter aquele interesse de aprender sempre em todas as atividades. Ela sempre vai decorar. Ela vai aprender que o B mais A é Bá. Mas que sentido tem aquilo?
como que é feita, qual que é o segredo da letra? Eles ensinam o segredo da letra, são as formas, né? Onde que você encontra na natureza as formas das letras, para depois as crianças serem alfabetizadas. Então, a liberdade de escolha que você falou é exatamente isso. Liberdade de escolher é quando eu conheço todos os tipos, não todos, não preciso conhecer todos, né? Mas eu preciso ter acesso a algumas informações diferenciadas que me façam sair daquela caixinha e pensar. Porque hoje a gente não foi feito para pensar. O sistema ele engloba tanto a gente em tantas disciplinas, tantas coisas que a gente precisa fazer, que a gente fica focado só naquilo, vira tudo automático, ninguém tem o olhar individual para o ser humano, e aí você não tem liberdade de escolha. Então, quando eu conheço um método que nem o homeschooling, quando eu sei da pedagogia Waldorf, Pickler, Montessori, qualquer método que me traga algo diferente, eu preciso, opa, peraí, mas por que eles fazem diferente? Todo mundo fala, porque Waldorf é tudo bicho grilo, porque não vai passar no vestibular, não tem prova, como que a criança vai aprender? Gente, a gente precisa conhecer primeiro. Então, a liberdade está aí. Eu saber o que eu preciso fazer em prol do meu filho, ter o olhar do que aquilo vai ser, vai trazer de bom para mim. Ah, mas é que a tua filha vai ser diferente do meu filho, vai ser melhor. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a pressa da infância. É só isso. Eu não quero ter pressa da minha filha ter a infância. É o brincar livre. É tudo que ela precisa desenvolver antes de adquirir o intelectual. E no homeschooling, como que é? Você aplica todas as matérias em casa. Conta pra gente como é que você faz a tua rotina, assim, o dia a dia, né? Isso eu achei interessante que você estava falando, porque até se a gente for pensar a escola como ela é concebida hoje em dia, né? Acaba sendo um ambiente muito artificial em muitas circunstâncias, né? Então, sei lá, Sim. por exemplo, agora a gente vai praticar alguma atividade de motricidade fina com as crianças. Uma criança que brinque na areia, que mexa na terra, que recolha pedrinhas, que Sim. viva uma infância normal, ela desenvolve ao ar livre, brincando, todas as habilidades que ela precisa para quando depois ela for tomar um lápis na mão e escrever, né? Exatamente. Então, por exemplo, uma criança que brinque de desenhar na areia com o dedinho, ou mesmo com o galho, né? Ela tá desenvolvendo de uma forma livre, alegre, as habilidades que às vezes as crianças estão sendo forçadas a fazer em outros contextos, assim.